Boa noite. Nos últimos anos, o número de nascimentos vem diminuindo em quase todos os países. Segundo a Organização das Nações Unidas, uma das consequências deste fato será o envelhecimento da população. A expectativa é de que o número de pessoas com mais de 60 anos duplique até 2050 e triplique até o final do século. Para conversar sobre envelhecimento, o Frente a Frente recebe o geriatra e neurologista Matheus Cruz, que também é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Participam do programa de hoje as jornalistas Laura Medina, do site Vida e Saúde, Paula Oliveira de Sá, da Vitrine de Notícias, e Amália Ceola, do Sindicato Médico do Estado. Doutor Matheus, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Doutor Matheus, estamos envelhecendo. Estamos preparados para envelhecer? Eu diria que nós estamos envelhecendo mais rapidamente do que preparados, né? A cultura, ela tem um intervalo de resposta que sempre vem depois, né? Isso em todos os meios, né? Incluindo a cultura política, né? A cultura médica, né? Então, os próprios médicos, os próprios estudantes de medicina, as próprias faculdades, eu como professor da Faculdade de Medicina da URGS, né? Nós vemos isso. Estamos fazendo progressos em relação ao ensino, né? Da geriatria e de aspectos do envelhecimento em qualquer especialidade, né? Mas esses avanços, eles são, infelizmente, ainda aquém do ritmo populacional. Então, eu diria que, sem dúvida, o ritmo de envelhecimento populacional hoje, que é muito vertiginoso no Brasil, um dos maiores do mundo atualmente, né? Faz com que nós tenhamos as políticas, os profissionais de saúde, todos correndo atrás, na verdade, desse ritmo, né? Não consegue alcançar em termos de necessidade, né? O Estado não consegue formar profissionais suficientes, né? Inclusive para outras áreas, muito menos, né, para essa, né? Se fala muito, então, hoje, né, no envelhecimento ativo. Isso. Não só, então, voltado para a saúde física, mas Isso. muito maior do Claro. que isso. Eu gostaria que o senhor explicasse um perfeito. pouquinho. O envelhecimento ativo nasce como uma política da Organização Mundial da Saúde, né? Na época, inclusive, quando o Kalash, que é um brasileiro, né, estava à frente do capítulo de envelhecimento da OMS, né? Ele propôs, então, esta política baseada em evidência científica, né? Porque idosos acima de 65 anos, né, para países desenvolvidos, 60 para países em desenvolvimento, mas eu diria que a nossa expectativa de vida hoje no Brasil já está próximo a 76 anos, está mais, né, para um país desenvolvido no sentido do envelhecimento. Então, nós, diferentemente dos países europeus, Estados Unidos e Japão, nós primeiro envelhecemos, entretanto, ainda continuamos como um país subdesenvolvido, digamos, né? O que acarreta uma série de problemas, entre eles este agora da proposta da reforma da Previdência. Já somos um país de velhos, né? Especialmente estados que tem mais idosos. E quando eu falo velho, eu falo no sentido positivo, porque a velhice tem muita coisa boa, né? Sem esse estereótipo da palavra. Nós podemos conversar sobre isso depois. Então, os estados mais envelhecidos em termos populacionais, justamente, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, são justamente os estados, não é coincidência, que estão sofrendo mais com a Previdência, né? Porque tem um número menor de ativos. Outro dia eu estava lendo, né, que o Rio Grande do Sul paga 2 aposentadorias para um servidor nativo. Não tem previdência que resista, mas justamente nesse sentido que o Vitor comentou, os governantes, a política, em todas as áreas, nós estamos, e o brasileiro tem um problema com planejamento, né? Nós estamos correndo atrás do prejuízo, na verdade, que deveria ter sido planejado lá há 20, 30 anos. Né, para não chegarmos nessa fase, tanto a nível estadual quanto federal. Né? Então, a política do envelhecimento saudável, ela vem justamente no sentido de manter o idoso por mais tempo ativo, né, para o seu bem, para o bem da família e para o bem da sociedade. Né? Então, praticando atividade física, inserido no mercado de trabalho, inclusive, né? Porque no momento que nós voltarmos a ter pleno emprego, né, os idosos estavam voltando ao mercado de trabalho, né? Então, é importante não só para que muitas pessoas que gostam de continuar ativos, né, possam continuar ativos, se sentindo bem, aqueles que queiram se aposentar, que se aposentem e vão aproveitar de outro modo a vida, mas é preciso que se envelheça com saúde, porque quando se envelhece com saúde, tanto do ponto de vista individual da qualidade de vida, quanto dos custos societais, né, para o Estado, né, então um idoso saudável, ele
para o Estado, ele não acarreta não é um agravo em termos de custo. Então, não é verdade que o envelhecimento populacional sobrecarrega, né, em termos de custo, o Estado. Mas quando esse envelhecimento ele não é saudável. Então, o envelhecimento saudável, países que vivem mais, também vivem menos anos com incapacidade. É a chamada teoria da compressão da morbidade. Então, a teoria do envelhecimento, a ideia do envelhecimento saudável vem no sentido da chamada teoria da compressão da morbidade. Ou seja, você vai deixar apenas os últimos anos antes da morte com doença e não vários anos. Então, enquanto que o japonês, por exemplo, tem uma expectativa de vida de 84 anos e só os últimos 6 anos são com incapacidade, o brasileiro hoje chegou a 75,5, mas quase 9 anos só com incapacidade. Doutora, aproveitando então essa questão do gancho da Previdência, com a possibilidade da reforma previdenciária, a expectativa é que as pessoas trabalhem por mais tempo. Como é que o senhor vê a saúde dessas pessoas? Essas pessoas vão estar saudáveis para conseguir trabalhar, por exemplo, uma pessoa de 75 anos durante 8 horas batendo ponto? Perfeito, né? Uma crítica que se faz, né, ao sistema de um modo geral brasileiro é que quando os trabalhadores, justamente aqueles que mais precisam, né, aqueles menos favorecidos, as camadas, né, trabalhadores braçais, quando eles se aposentam, por exemplo, eles logo ficam doentes, logo morrem, não aproveitando da sua aposentadoria, né? Então, com efeito, né, talvez tenha que separar um pedreiro, por exemplo, né? Será que ele vai conseguir trabalhar com 60, 65 anos, né, de trabalhadores braçais de modo geral ou de outros, né? Mas, de um modo geral, eu diria que o trabalho ele faz bem ao envelhecimento, se a pessoa, em especial, quer continuar trabalhando, né? Nós vemos, assim, que, claro, culturalmente, como os homens tinham mais no passado essa coisa do trabalho do que as mulheres, nós vemos que muitos homens se aposentam e não sabem o que fazer mais da vida, né? Porque a vida deles foi trabalho. Então, reduzir a carga horária seria uma alternativa. Não precisa trabalhar 8 horas, mas 6, 4 horas, né? Continuando sentindo-se útil para a sociedade, tendo um papel, né, em relação ao trabalho para quem precisa disso, não é para todos, né? Tem gente que quer se aposentar para passear, por exemplo, tem condições socioeconômicas para fazer isso, muito bem, mas cada caso é um caso. Mas eu defendo o direito do idoso, né, trabalhar, porque o idoso tem muita coisa boa em termos de capacidade de trabalho que falta, por exemplo, ao jovem. O idoso tem uma capacidade de tomada de decisões complexas, por exemplo, que vai melhorando pelo menos até os 50 anos e não há evidência de perda até idades 70, 80 em idosos saudáveis. Então, por isso que pessoas em posições de tomada de decisão complexas, né, como presidente da República, senadores, enfim, políticos de modo geral, juízes, professores, tem que ter uma idade mínima, né? Por quê? Porque a capacidade de tomar decisões complexas era melhora com a idade pelo menos até os 50 anos. Tá? Então, e depois só vai declinar, na verdade, se houver doença cerebral. Né? E junto com isso, a memória semântica, o conhecimento de mundo, né, justamente que dá suporte a essa melhora da capacidade de tomar decisões. O idoso pode até levar mais tempo para tomar decisão, porque a velocidade do raciocínio vai diminuindo já a partir dos 30 anos. Né? Mas não há um esquecimento normal da idade. A pessoa vai ficando apenas um pouquinho mais lenta, ela precisa mais tempo para memorizar. Por outro lado, ele não mete os pés pelas mãos com tanta facilidade quanto o jovem. Ele tem mais prudência, mais calma, leva mais fatores em consideração. Então, o idoso precisa ser aproveitado no mercado de trabalho, né, porque ele tem uma experiência de mundo, né, e uma capacidade de tomar decisões complexas, porque ele já viveu muito, de fato, ele conhece todas, digamos, se não todas, o máximo possível as variáveis que muitas vezes o jovem não vai considerar em uma tomada de decisão. A gente vive numa sociedade que ainda não tem a cultura da prevenção. Então, isso não afeta, justamente, nós estamos falando também de profissionais que lidam mais na área intelectual e outras que não lidam tanto na área intelectual. E aí todo mundo vai se aposentar lá com seus 75 anos. Certo, então, certo. assim, é bem uma fase de transição, ou seja, talvez haja mais perdas no sentido da população que vai trabalhar, e aí a gente entra com a questão do estresse, pessoas com sobrecarga de trabalho, baixos salários, uma série de questões que na prática não está acompanhando essa teoria, o conceito do envelhecimento ativo. Até pegando carona na pergunta da Laura,
toda a sociedade tem que participar nela. E então, a partir do momento que as pessoas vão ter que trabalhar mais, as condições de trabalho vão ter que melhorar também. Quer dizer, outros setores da sociedade vão ter que também participar dessa nova realidade, dando condições para que, principalmente nas profissões degradantes, né, doutor? Exato. Quer dizer, para que questão de segurança de trabalho, de qualidade do trabalho. Exato. Existe uma teoria chamada de carga alostática, né? O que é a carga alostática? É justamente o estresse a que o indivíduo é submetido, né? Por isso que na Inglaterra eles separam em blue collars e white collars, né? Colarinho branco e azul, né? Então o azul seria o trabalhador braçal, né? Então, em todo o mundo desenvolvido, e o Brasil já está com um padrão assim também, os menos favorecidos estão sofrendo, não apenas como no passado, uma maior carga de doenças infecciosas, né? Doenças tropicais em outras regiões do Brasil, né? Mas como também estão sofrendo uma maior carga das doenças crônico-degenerativas, né? Então, os menos favorecidos fumam mais, são mais obesos, praticam menos atividade, comem pior em relação a uma comida um alimento de menor qualidade, têm um trabalho mais estressante, mais perigoso, né? É nesse sentido. Então, a carga alostática é uma teoria pela qual, né, essas pessoas elas tendem a ter, digamos, um processo de envelhecimento mais patológico, né, em média, do que os outros. Eu tenho um paciente que é poeta, né, muito conhecido no meio, e ele tem um poema que ilustra bem, assim, ele coloca que, na verdade, o trabalho, ele não é, na visão dele, não é tão nobre, assim, de um modo geral, como quer, né, fazer parecer, digamos, a classe dominante, que ele também tem o seu papel deletério, e é verdade, né? Mas o trabalho também é dignificante se a pessoa que trabalha se sente digna com ele. Então é preciso encontrar um balanço, né? Como o Vitor colocou. À medida que a sociedade se desenvolve, aqueles trabalhos mais difíceis, né? Ou eles vão ficando com imigrantes, né? Como nos Estados Unidos, na Europa, né? Ou eles vão sendo substituídos por máquinas, né? Então, e o trabalho vai ficando cada vez mais intelectualizado, aquilo que as máquinas não conseguem fazer. Então, sem dúvida, com o desenvolvimento da sociedade e uma diminuição da desigualdade socioeconômica, né, a tendência é que, digamos, esse diferencial dos subtipos de trabalho não seja tão impactante, né? Mas, sem dúvida, eu acho que deveria ser considerado, sim, o tipo de trabalho, né? Porque é diferente alguém que tem, né, um trabalho menos extenuante, né, do que um trabalhador braçal, que ambos terem que se aposentar com a mesma idade. De certo modo, injusto, né? É possível retardar esse envelhecimento cerebral? Vamos dizer, algumas dicas práticas, né? Assim, se a gente pode citar algumas claro. no dia a dia das pessoas. Claro, então, né? assim, quais são as duas principais causas, né, de doença que levam a chamada demência? O que é demência? De destituir e mência de mente. Então, é uma perda da mente em um indivíduo já desenvolvido. Não é um transtorno do desenvolvimento, né? Como na neuropediatria, por exemplo, né? O indivíduo, ele já é adulto, teve um desenvolvimento completo e a partir daí ele começa a perder, tá? Então, devido à doença no cérebro. Pois bem, quais são as duas principais causas, né, para isso? A doença de Alzheimer e, no Brasil, muito comumente, a demência vascular também, né? Justamente nesse sentido que a Laura comentou, essa teoria da compressão da morbidade, que na verdade eu não considero uma teoria, isso já foi comprovado, né? Apesar de muitos continuarem chamando de teoria. Justamente nos países desenvolvidos, que se diagnostica precocemente hipertensão, né, se trata adequadamente, né, o indivíduo ele vai ter esse fator preventivo, né, de não desenvolver pequeninas isquemias no cérebro, de não ter um grande AVC, tá? No mesmo sentido, diabetes, diagnóstico precoce, né, tratamento precoce e adequado, tá? Então o indivíduo ele não vai sofrer as chamadas lesões em órgãos-alvo. E o cérebro, ele é um órgão-alvo dessas doenças, o tabagismo, né, o cigarro. Então, do mesmo modo, eu sempre digo, tudo que faz mal para o coração também faz mal para o cérebro. Os pesos são levemente diferentes. A hipertensão para as artérias do cérebro tem um efeito mais deletério do que para as artérias do coração, inclusive. Então, não fumar,
não aumentar de peso na meia-idade, continuar praticando atividade física, consultar regularmente, né, um médico e nos intervalos medir a sua pressão arterial, né, quando for nas consultas através dos exames da glicose, etc., colesterol. Isso é uma forma de diagnóstico precoce e prevenção que nós chamamos primária. Primária é detectar o problema bem na sua origem, né, para tratar, como prevenção primária. Diagnosticou hipertensão, tratou, vem tratando adequadamente, então não vai desenvolver AVC, não vai desenvolver insuficiência cardíaca, retinopatia, mesma coisa para o diabetes. A primordial vem antes ainda, é o indivíduo se manter fisicamente ativo, não aumentar de peso, não fumar, porque aí ele nem vai desenvolver a hipertensão. Né? Então são etapas diferentes. A secundária é quando ele já teve um infarto, por exemplo, ou um AVC, ou vários pequenos AVCs, e ele só então vai ter o diagnóstico, ou então ele já tinha, mas não se tratava adequadamente, ele passa então a se tratar adequadamente. Isso já é uma prevenção secundária. Então são níveis diferentes de prevenção. Quanto mais cedo, melhor, mas sempre há tempo. Né? A questão de buscar um geriatra também, qual seria a idade? Essa pergunta sempre me é feita, né? Então, assim, como acadêmico, né, como professor, eu sou muito cuidadoso em relação a isso, né? Porque o que o geriatra faz, baseado em evidência científica, tá? Antes dos 60 anos ou 65 anos, é justamente, em termos de prevenção, é justamente aquilo que todo médico, né, seja clínico, especialista em clínica médica, ou médico generalista, especialista em medicina de família, deveria fazer. Né? Entende que é justamente a prevenção primordial, as prevenções primária e secundária. Né? Fora isso, na verdade, é marketing, é pseudociência. Né? Agora, a questão é que muitas vezes esses profissionais não têm esse foco. Né? Não estão, digamos assim, tão preparados para ter esse foco. Mas se forem bons, terão. Né? A gente tem parte da população com condições de buscar essas informações, de ter esse atendimento médico e fazer toda essa prevenção. Falta talvez um pouco de consciência, né, dessa busca de um estilo de vida saudável. Parte dela tem, outra parte não tem absolutamente nenhuma condição disso. E aí a gente pega desde a questão da cesta básica, que é cheia de açúcar, de carboidrato, farinhas brancas, e onde realmente está aumentando a obesidade e o sobrepeso na população. E a gente observa isso na infância já, né? Na educação, na falta de educação que essas crianças têm já dentro de casa e tudo. Então, é um problema que nós temos assim no Brasil e aqui no nosso estado, principalmente onde está o nível. E aí, como é que a gente vai educar toda essa população? A gente busca através da informação, né, levar, por exemplo, né, nessa conversa que nós estamos. Agora, essa parte da população que tem mais condição e que não busca esse estilo de vida saudável ainda, né, não observa, então, essas consequências que nós temos. Então, é importante, de fato, mudar o seu estilo de vida desde cedo. Sim, sem dúvida. Né? Esse é um assunto muito complexo, né? Mas eu vou tentar resumir, né, a minha visão disso. Né? Nós temos aí, pelo menos, dois diferentes níveis. Né? O primeiro é o nível papel do Estado, em termos de educação em saúde. Né? Então, o Estado brasileiro, a política de prevenção, né, primordial, nesse sentido, de doenças associadas ao envelhecimento, né, hipertensão, diabetes, suas consequências, é muito pobre, infelizmente. Né? No Sistema Básico de Saúde, né, tem alguns programas, por exemplo, o Hiperdia, que é diabetes e hipertensão, né, então até funciona relativamente bem, mas a divulgação é muito ruim. Então a nossa TV, e aqui vai um elogio, né, a TVE, e eu torço para que os rumos aí da política do Estado, né, não acabem com a fundação, porque é um dos poucos espaços, né, que nós temos para divulgar, né, essas informações em saúde. Né? Então, ao nível do Estado, do país, né, do Estado, aqui no caso do Rio Grande do Sul, e de prefeitura, né, tem que haver divulgação e de educação em saúde. Né? O que é isso? E também leis que favoreçam isso. Por exemplo, o Japão conseguiu reduzir pela metade o número de AVCs. Eu fiz doutorado no Japão. Né? Conseguiu reduzir pela metade na década de 70 com a política de redução de sal.
eles tinham uma cultura de colocar muito sal, o shoyu, etc. Reduziram muito o sal, era o principal problema deles, era a hipertensão, a principal causa de... Lá naquela época, demência vascular era mais comum do que Alzheimer, né? Então eles conseguiram reduzir drasticamente. Eu vejo como é que... No Brasil, por exemplo, o consumo de sal é altíssimo. Disso decorre não apenas hipertensão, como câncer gástrico, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o consumo é entre os mais altos do Brasil. E ainda tem o sódio escondido, que as pessoas acham que é só o sódio escondido. Toda a Agora, alimentação industrializada. vai perguntar, né, a cada um, né, dos telespectadores que estão em casa, então assistindo o programa com suas famílias, se eles comem muito sal. A grande maioria vai dizer, não, a gente não come muito sal, mas vai medir, dá 10, 15 gramas, às vezes 20 gramas por pessoa. Sendo que nós temos muito a aprender com os índios, né? Muito, né? Em termos de saúde. Os índios Yanomami, na década de 70, foi feito um estudo chamado InterSalt, que avaliou várias populações no mundo que não consumiam sal, ou consumiam em graus menores. E se viu que havia uma gradação. Então, isso de a pressão, de ser, entre aspas, normal, a pressão aumentar com a idade, não é verdade. Os índios Yanomami não aumentavam a pressão significativamente com a idade, né? Claro que o mais velho deles era pouco mais do que 60 anos, mas eles não aumentavam, né? E eles consumiam o sal apenas dos alimentos intrínsecos da natureza. O que eu respondia é meio grama de sal. Então nós não precisamos de sal, né? Assim como também não precisamos de açúcar, né? Isso é a invenção da, entre aspas, civilização, né? Que não é nada saudável. Então o Estado tem que ter um papel em termos de educação, em termos de políticas públicas, né? Por exemplo, de taxar, assim como taxa o álcool, né? E que bom que é muito taxado no Brasil, isso é muito bom no Brasil. Alguns estrangeiros vêm e reclamam, alguns japoneses vieram para cá e reclamaram que o álcool era caro aqui. Mas tem que ser assim mesmo, né? Como faz a Europa, como faz os Estados Unidos. Tem que taxar também o açúcar. Né? Existe uma política para isso? Sim, agora para o próximo ano já, não? Sim, existe, mas muitos países da Europa, né, já fizeram isso, né? Então, de taxar alimentos insalutares, né? Então, esse é o papel do Estado. E também educar em saúde. Ele tem que, então, por exemplo, espontaneamente a Nestlé avisou que vai reduzir em 40% o açúcar dos seus produtos, né? Então, é uma iniciativa mundial isso aí. E o Brasil tem que acompanhar, né? Então, tem que ter políticas de saúde pública, de redução de consumo de sal, de prática de atividade física, né? Explicando às pessoas. Aí vem o nível da individualidade, da educação em saúde a nível individual. No país para nossa renda, nós somos um dos países menos escolarizados do mundo, né? Ou seja, nós somos ainda, apesar dos pesares, somos muito mais ricos do que estudados, né? Então, às vezes, o médico tem extrema dificuldade de explicar para o paciente. Ele tem pouco tempo, tem que explicar. Então, como é que a gente vai explicar para uma pessoa que tem dificuldade em projetar o que é um fator de risco, que agora ela não está sentindo nada com o seu diabetes de 300, mas isso está corroendo a sua retina, o seu rim, o seu cérebro, os seus vasos dos pés, que ele pode ter gangrena, insuficiência renal, ficar com demência. Porque a pessoa não consegue, quanto menor a escolaridade, mais difícil é entender isso, né? E então, é uma negação, né, muito grande. Isso, especialmente claro, tem o fator gênero, né? Os homens são mais resistentes, em geral vêm trazidos pelas esposas, enfim, ou pelos filhos, né? As mulheres se preocupam mais com a sua saúde, né? Mas não apenas por isso vivem mais, né? Elas vivem mais, sobretudo no Brasil tem muita morte violenta também, né? Tem um diferencial de gênero importante em relação a isso. Mas um dos motivos é que de fato elas se cuidam mais, fumavam menos no passado, isso é outra coisa, né? Que as mulheres hoje, por exemplo, em Porto Alegre fumam mais do que os homens, né? As mulheres jovens, pelo menos, né? E depois da menopausa, então aí fica tudo igual, né? Então tem que ter políticas a nível federal, estadual, municipal, né? Que imponham leis, né, salutares e que eduquem a população, né, para saber fazer as melhores escolhas e para cuidar da sua saúde. Doutor, já que você está falando em relação a políticas públicas, né, o Sindicato Médico ele tem uma parceria com a Abraçus, que é uma associação que defende os usuários de sistemas. E lá, a Abraçus ela recebe muitos idosos que procuram a associação
porque não conseguem consulta com os médicos, muitas vezes com geriatria mesmo, e outras vezes por medicamentos. Então, até tenho dados aqui, por exemplo, de 2015, 42 pessoas estavam procurando por artrite, com problema de artrite, 35 pessoas com hepatite, 32 com lúpus, 11 por esclerose e 19 por osteoporose. Qual é a sua visão? Como é que pode se melhorar esse acesso, então, dessas pessoas para medicamentos e para consultas médicas? Perfeito, a pergunta é muito importante, né? O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul é exemplar, né? No Brasil inteiro, né? É um sindicato que o Estado tem, né, 1/4 do tamanho do Estado de São Paulo, e o sindicato consegue ter uma força maior do que o próprio Sindicato Paulista, né? Então o sindicato está de parabéns. Bom, em relação ao acesso, né, de idosos ao sistema público de saúde, muito se discute se o idoso ele deve consultar direto o médico família ou um especialista em clínica médica, que aqui no Sul nós também chamamos de medicina interna, que é o pré-requisito básico, né? Tem que ter 2 anos de clínica médica do adulto para fazer cardiologia, neurogeriatria, enfim. Assim como faz pediatria, depois faz gastropediatria, se faz clínica médica e depois faz, por exemplo, gastro de adulto, né? E assim por diante. Então, o internista, que é o clínico, especialista, né? O médico de família, especialista, né? E que nós tenhamos todos os médicos no Brasil especialistas, né? Que não haja mais generalistas. Isso é uma política que está nesse caminho, né? Países desenvolvidos já deixaram, né, para trás o médico generalista. O médico tem que ser especialista em alguma coisa, né? Então, se a política é que ele seja especialista em medicina de família, muito bem. Vamos formar, como o Canadá, 50% dos médicos, né, que atuam no país como médico de família, por exemplo. Então, muitos países escolhem, então, o médico de família como sendo a porta do sistema, né? Alguns elegem, por exemplo, que pacientes acima de 80 anos ou 85 podem escolher consultar direto um geriatra, por exemplo, né? Aí vai da dinâmica de cada país, né? De como vai se adaptar do número também de geriatras, né? Dos recursos humanos disponíveis, né? E o internista, né? Por exemplo, o Hospital Conceição tem um serviço muito forte de tanto medicina de família como de medicina interna. E lá está começando a ter também um serviço muito bom de geriatria há alguns anos, né? Já vem desenvolvido e vem crescendo, mas ainda está um pouco aquém do serviço de medicina interna e medicina de família, que é muito forte, exemplos nacionais. Lá, nos postos, né, o médico de família encaminha para o internista. Casos mais complicados de medicina interna, por exemplo, o internista avalia no próprio posto, né? Então, é um exemplo para o Brasil que poderia ser seguido, né? Então, pode ser encaminhado também para o geriatra, por exemplo, casos mais complexos em pessoas mais idosas, por exemplo, acima dos 80 anos ou 85 anos, então é de cada, mas primeiro nós temos que formar os recursos humanos e temos que ter recursos para isso, né? Porque atualmente a nossa discussão ainda é muito anterior a essa, né? Se temos médicos suficientes, quiçá especialistas, né? Então, e bem preparados também, com tantas faculdades, né, que se alastraram, né, na última década no Brasil, com formação médica muito duvidosa. E eu sou a favor, né, insisto, se for perguntar a qualquer estudante se ele quer fazer uma prova na qual possivelmente ele corre o risco de não passar e não poder exercer a medicina, é óbvio que a maioria vai dizer que não. Aqueles mais seguros de si vão talvez dizer que sim, né? Mas não é estudante que tem que dizer isso. Quem tem que dizer isso são os professores, né? O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e os professores, quem entende disso, entendeu? O estudante tem que estudar e tem que participar das discussões, né? Mas ele não tem que escolher se ele vai fazer ou não uma prova. Ele pode se manifestar, né, e dar a sua opinião. Mas, assim, é um caminho inexorável. Não tem volta isso daí. Nós queremos continuar sendo terceiro mundo, né, em relação à qualidade médica, ou queremos evoluir junto com a economia, né, e nível de saúde da população e nível de conhecimento dos médicos para primeiro mundo? Doutor Matheus, vou pedir licença. Frente a frente faz o intervalo. Nós já voltamos.